Chegamos aqui ao terceiro dia de cobertura do 6º Festival Cine Jardim, que eu comecei a fazer na segunda-feira, dia 16, e eu quero aqui lembrar a todo mundo, claro, que todos os filmes que eu estou comentando ao longo da cobertura estão disponíveis lá na plataforma Cardume e também no site do Cine Jardim. Eu vou disponibilizar os links aqui embaixo na descrição. E vamos lembrar mais uma vez também que essa edição do Cine Jardim está homenageando o filme Corisco e Dadá, do Rosenberg Cariri, com Chico Dias e Adira Paz, que é um filme excelente que todo mundo precisa ver. Então vão assistir tanto aos curtas que eu estou comentando, quanto também o Corisco e Dadá, que é o filme homenageado desse ano. Então vamos começar aqui falando sobre a programação 3. O primeiro filme dessa programação se chama Ângela, dirigido pela Marília Nogueira, e trata de uma senhora chamada Ângela, né, que tem obesidade e todos os problemas de saúde que ela enfrenta em decorrência disso, né? O filme, aliás, já começa com ela organizando alguns papéis que a gente mais pra frente vai entender que são justamente as receitas médicas, né, de remédios, de coisas que ela tem que tomar, de problemas que ela tem, de coisas que ela vai ter que resolver ainda com relação a esses problemas de saúde. E é muito bonito nesse filme da Marília Nogueira que ele não fique procurando dramatizar em excesso essa situação, no sentido de explorar demais uma situação que poderia ser muito, muito carregada e muito triste, né? Eu acho que, acima de tudo, além dos problemas de saúde que o filme retrata, eu acho que ele é um panorama muito bonito da questão da solidão dessa personagem, principalmente a partir das coadjuvantes. E eu acho que o final diz muito sobre isso. Ele não é um final que resolve tão bem dramaticamente todos os polos de interesse do filme. Eu acho que fica faltando ainda um pouco mais de coragem dramática em algum sentido, mas eu acho que no todo o filme consegue transmitir muito bem essa abertura gradual dessa personagem para outras personagens na vida dela e para a felicidade que, quer ela queira, quer não, ela merece, independente dos problemas que ela tem que resolver. Então o filme não só com ideia muito bonita, como com interpretações bonitas e principalmente algumas sacadas formais muito interessantes, como por exemplo um raccord, né, que envolve o barulho de um trem, o apito de um trem. Gostei bem. O segundo filme da programação 3 é o Memórias de Quintal, que é dirigido pela Lorena Dávila e pela Simone Leite Siqueira, que é um filme que trata de uma mulher que trabalha num bar, que é a única pessoa, na verdade, que trabalha com esse bar. Ela administra tudo sozinha e também as duas netas dela que ela tem que cuidar. Aliás, é estranho ela chamar as meninas de netas, mas beleza, eu comprei. Só que aí aparece na frente, né, do bar onde ela trabalha, uma menina que diz que tá morando na rua e mora sozinha mesmo. E aí começa um processo dela de cuidar de alguma maneira dessa menina. Eu gosto bem de algumas ideias desse filme, eu gosto inclusive do elenco, das crianças também, desse trato sensível e delicado dele, mas eu acho que honestamente ele aproveita meio mal algumas ideias muito boas que ele tem, principalmente no tocante a essa questão da menina que aparece na história. Ele meio que migra dramaticamente de uma personagem, da personagem que parece ser a principal, para essa menina, né? E no final das contas o filme acaba não resolvendo nem tão bem o drama de uma, nem o drama de outra, e nem faz essa transferência de maneira tão fluida, na minha opinião. Eu acho que o final é bonito, eu acho que a ideia geral do filme é bonita, a ideia inclusive passa uma inocência muito boa através dessas crianças e dessa pureza que elas passam, mas ele acaba, na minha opinião, concentrando muito tempo em momentinhos específicos e perde tempo para desenvolver o drama dessas personagens de maneira mais direta, mais interessante. Um problema mais ou menos parecido eu vejo no terceiro filme da programação, que é o Como Ficamos da Mesma Altura, da Laís Santos Araújo, que é um filme que tem uma ideia legal de uma menina que tem que ficar meio que sozinha em casa enquanto o pai vai resolver coisas na rua e ela fica completamente entediada. Eu gosto dessa ideia, mas eu acho que o filme também, apesar de inclusive uma cena de discussão excelente da menina com o pai, uma cena muito, muito boa mesmo, me lembrou muito alguns momentos da minha infância, até com pessoas da minha família. A menina muito esperta, muito cheia de argumentos fortes, mais fortes até do que os argumentos do pai, então ele faz muito bem esse embate, mas eu acho que ele também não sabe aproveitar isso até o fim. Eu acho que ele acaba no final das contas se resolvendo muito mais em algumas sacadinhas visuais, né, algumas coisas que ele faz ali com razão de aspecto e tal, que transmitem ideias interessantes, mas na prática ele perde a força que ele tinha tão bem nesse confronto mais direto, nessa resolução dramática um pouco mais clássica. Então esse é um filme que eu acho que também poderia ter sido mais bem aproveitado dentro das ideias que ele coloca na mesa. Mas eu acho interessante, eu gosto principalmente do elenco e desses embates, como eu falei, a cena de discussão é impagável. Já o Receita de Caranguejo, que é dirigido pela Isis Gabriela da Valenzuela, é um filme que eu acho que faz um trabalho incrível de mistura de um realismo com alguns momentos mais contemplativos e meio abstratos, né? Meio simbólicos e com algumas resoluções visuais mais criativas. Ele trata de uma menina e a mãe que vão passar um dia numa casa de praia, uma temporada, enfim.
E essa menina menstrua logo no começo do filme, né? E aí, na verdade, toda a história vai ser justamente sobre essa menina crescendo e aprendendo ali algumas pequenas lições com a mãe, e a lição principal, lógico, tá no título do filme. É bonito que ele resolve, aliás, toda uma questão super complexa e cheia de possibilidades, né? Numa coisa só, que é essa coisa dos caranguejos, né? Essa coisa da mãe ensinar a filha a fazer o caranguejo, a colocar os caranguejos para cozinhar, etc e tal. Mas não, ele não se concentra só nisso. Pelo contrário, até a metade ele se concentra na incomunicabilidade da mãe e da filha, e de uma maneira muito realista e muito franca também. Não é nada de original o que ele faz nesse sentido, pelo contrário, é bem simples, bem pragmático até, mas é bonito que ele encontre resoluções visuais tão expressivas para expressar isso. E quando a coisa vai chegando perto do fim e, né, vai rolar essa coisa dos caranguejos, etc., eu gosto que ele se concentre em questões bem próximas, assim. A diretora se aproxima muito das duas atrizes e trabalha muito bem com essas resoluções visuais que acho que, num determinado momento ali, realmente acabam sendo realmente brilhantes, especialmente o último plano do filme. Então gostei demais do Receita de Caranguejo. E por último, O Rebento, dirigido pelo Vinícius Elisiário, que é o único diretor homem, né, entre todos dessa programação aqui, que é um filme que trata de um jovem que em um determinado momento ali se descobre pai, né, e esse conflito desse personagem com a mãe, com a namorada dele, né, e com um amigo, ou amigos ali da comunidade. Eu gosto muito desses atores nesse filme, eu gosto muito, inclusive, desse impacto dramático dele, da maneira como ele vai fazer alguns flashbacks que parecem meio ilustrativos, mas no final eles vão se revelar bastante sensoriais, né? Tem um momento lá no final que envolve um abraço e vai ter um corte desse menino, dele criança no caso, né, para ele já adulto, mas de alguma maneira ainda criança. Então são cortes que não só fazem você sentir bem a angústia desse personagem, como fazem você se aproximar mais dele, e mais do que isso, eles têm essa significação da infância que no final das contas não passou de alguma maneira para esse personagem. Então assim, é um filme que é simples visualmente, que é muito direto de um ponto de vista de câmera mesmo, mas ele acaba sendo um trabalho muito mais poético, muito mais bonito do que se imagina a princípio. Então é um filme muito bacana, O Rebento, e profundamente triste também, se você para pensar. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido a programação de hoje. Mais uma vez, confiram esses filmes na plataforma Cardume e no site do Cine Jardim. Curta o vídeo, assine o canal e ative o sininho das notificações, e eu vejo vocês ao longo da cobertura. Tchau, tchau!